Eu sou engenheiro eletricista, como vários colegas aqui. Estou atuando também no setor de energia solar há mais ou menos 8 anos, um dos pioneiros aqui no Espírito Santo. E hoje, como CREA, como Conselho de Classe de Engenharia, consegui entrar para contribuir um pouco mais, né? Vários colegas aí sempre questionam o Conselho de Classe, né? Nosso Conselho de Engenharia, poxa, arrecada, como que o CREA trabalha? A gente sempre tem essa dúvida, né? Qual é a participação do CREA para nós, profissionais, técnicos e engenheiros da área? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês que é muito importante é que do mesmo jeito que muitos engenheiros estão sentados do outro lado aí, do mercado, atuando e tem essa sensação de que o CREA atua pouco, eu também tive essa sensação e foi a partir desse momento que eu comecei a trabalhar, comecei a atuar no CREA. Então, hoje estou coordenador da Câmara de Elétrica e todas essas fiscalizações, todas essas infrações, esses autos de infração que são levantados em campo, elas chegam na Câmara de Elétrica, né? Então, lá na Câmara de Elétrica a gente realmente vê vários desses problemas que acontecem em campo, que até tiram um pouco da credibilidade do nosso setor. Toda vez que acontece, por exemplo, um problema relacionado à instalação de energia solar fotovoltaica, isso é ruim para toda a cadeia, para todo o nosso setor, visto que a área em si, o setor como um todo, ele é visto como algo inseguro. Então, qualquer infração que acontece no campo, ela prejudica o setor. Então, qual que é o interesse do CREA? Qual que é a participação no CREA da sociedade e com os profissionais da área de engenharia? Fiscalizar primeiramente, estar presente, né, em todas as áreas de atuação da engenharia. E no caso de engenharia, no caso de energia solar, predominantemente a área de engenharia elétrica. Claro que a gente tem muita interface com as outras engenharias. Em algumas obras, né, de energia solar, temos interface com engenharia civil, com engenharia mecânica, com engenharia ambiental em usinas, licenças. Então, a gente se depara aí com uma área multidisciplinar, né? Muitas engenharias junto no mesmo campo de atuação da energia solar. Então, esse papel do CREA de fiscalização é muito importante. Primeiro, porque protege e defende a sociedade contra problemas de instalação, contra riscos à integridade humana. Vocês já ouviram bastante casos aí de postos de gasolina que cederam estrutura e caíram, galpões que caíram, diversos incidentes e, infelizmente, acidentes relacionados à energia solar. Então, qual que é o nosso papel aqui? Eu estou vindo trazer informação para vocês. É que a gente precisa cada vez mais da atuação de profissionais qualificados, devidamente registrados, tanto como pessoa física, os profissionais que atuam autônomo, como pessoas jurídicas, empresas que prestam serviço de engenharia. Para fazer com que a gente costuma sempre falar, né? Nivelar tecnicamente por cima o setor e proteger a nossa classe de profissionais com exercício ilegal da profissão e também proteger a sociedade de possíveis acidentes que estão acontecendo muito. Trouxe alguns dados para vocês aqui. Eu vim representando, é claro, o gerente de fiscalização, que a gente tem contato direto, é eles que trazem essa demanda para a Câmara de Elétrica avaliar as infrações, né, e o nosso presidente. As principais legislações, né, as resoluções que a gente se baseia para as infrações. O que mais acontece no exercício da profissão ilegal ou o profissional não está registrado no Conselho de Classe, ou a empresa não está registrada no Conselho de Classe, infringindo alguns artigos e resoluções, e a atuação do leigo. Às vezes não é nem profissional adequado, capacitado, formado na área, ou técnico ou engenheiro, para atuar nas suas respectivas funções. No caso, por exemplo, de instalação, o profissional às vezes não é nem técnico, é apenas um eletricista, não tem condições de emitir uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, que é o que a gente procura dentro da engenharia, ter um responsável técnico.
Isso faz com que a gente garanta uma sociedade segura, garanta emprego para os profissionais. O conselho de classe está para isso. E, inclusive, garante que o serviço, de uma certa forma, tenha um responsável e que a gente não tenha maiores riscos, a gente minimiza todas essas possibilidades de acidentes e incidentes. Hoje, né, a gente tem uma estrutura de fiscais cada vez maior. Essa gestão nova, a gente está implementando um maior número de fiscais. Tem as inspetorias nos principais municípios do estado, mas eu estou aqui para um apelo, para uma convocação, um pedido de reforço, né, de todos vocês profissionais que estão aqui me escutando, que vocês possam participar, atuar de uma maneira cultural, né? A gente passa por essa dificuldade, né, de dificuldade em denunciar um profissional que está atuando errado, de denunciar um risco para a sociedade através de uma obra de engenharia sem um responsável técnico, sem um profissional qualificado. Quantos casos a gente já viu aí de instalações que, da parte de engenharia elétrica, são mal dimensionadas e pegam fogo, em casos extremos, isso, tem casos de explosão, desde as interfaces de engenharia. Por exemplo, estruturas, grandes quantidades de placas elevadas que são instaladas em grandes galpões, grandes estruturas ou em postos de gasolina, que a estrutura não é apropriada para isso e vem a colapsar, vem a cair, vem a causar acidentes. Em diversos casos. Então, às vezes, uma ligação, uma denúncia no site do CREA, esse trabalho nosso não é denunciar o colega no sentido de prejudicá-lo, é exatamente no sentido de não prejudicar a sociedade e nos defendermos como classe que é preparada, qualificada, existe profissional para fazer o que muitos estão fazendo sem ser com profissionais. Esse é o recado. Então, à medida que culturalmente essas informações vão sendo disseminadas, qual que é a papel e função do CREA? Criar workshops, trazer toda a classe para participar, trazer os profissionais para se unir, porque é muito engraçado, né? Onde 10 estão se reunidos, onde 10 reunidos, dentre eles 9 fazem as coisas erradas e um faz a coisa certa, o que faz a coisa certa fica praticamente errado. Então, nos fortalecermos como classe, como profissionais, nos unirmos para conseguir mitigar esses problemas de profissionais não qualificados e diminuir o risco das obras que estão sendo entregues, que são volumes assustadores. A energia solar vem crescendo exponencialmente, a fiscalização não dá conta de crescer à medida que o setor cresce, né? As instalações crescem. Isso aqui, só para vocês terem uma noção, olha a evolução produtiva de fiscalização. Isso aqui são os números de auto de infração ao longo dos anos. A gente tem um ano de 2020 ali, claro, um pouco prejudicado pela pandemia, mas o CREA vem exponencialmente depois. Se os números de 2019 forem levantados, nos números de 2019 dá para ver também um número menor. Então, assim, essa nova gestão vai trazendo um número cada vez maior e expressivo de autos de infração, fiscalizações, né? Isso é muito importante porque a gente consegue mitigar a maior quantidade possível de problema, não tendo um responsável técnico, não tendo uma empresa registrada. Eu peço a ajuda de vocês. Hoje é muito simples, né? A gente tem serviços online no site do CREA. Se vocês entrarem no site do CREA, dos serviços online, vocês vão conseguir fazer denúncias totalmente anônimas, no sentido de ajudar que aquele cliente final procure um profissional qualificado ou que se regularize a obra, a empresa, e seja feita a adequação, né? A nossa ideia, de novo, repito, é transformar o ambiente social mais seguro através da engenharia com qualidade, com profissional qualificado. Então, isso aqui só vai crescer, continuar crescendo exponencialmente, se tiver a participação de todos os profissionais sérios que querem um setor melhor. O braço humano do CREA não vai conseguir acompanhar esse crescimento da energia solar, já não está acompanhando esse crescimento da energia solar, e esse número aqui é geral da engenharia. Olha o da engenharia elétrica, que chega na Câmara, para nós, da Câmara de Elétrica.
esse número é pequeno. Então, assim, a ideia é isso aí passar de 1.000, né, esse ano. E para isso a gente precisa muito mais de participação, além dos braços físicos, né, dos fiscais do CREA, que são 10 mais 9, 19, atuando espalhado aí pelo Espírito Santo. Eu falei um pouquinho das denúncias, né, mas a gente tem alguns mutirões de fiscalização. Por exemplo, aquela região que você sabe que está sendo muito visada para instalação de usina solar fotovoltaica. A gente consegue fazer mutirões para pedir os documentos legais, procurar saber dos responsáveis técnicos. Existem algumas fiscalizações inteligentes, que são através de ARTs enviadas para as concessionárias de energia, e essas fiscalizações vão cercando aonde tem as obras, os volumes, as áreas, os locais, os clientes, os CNPJs que estão se contratando. Inclusive as pessoas físicas também estão contratando usinas em suas residências. Mas é claro que o foco para conseguir centralizar a energia, o foco do CREA está nas obras maiores, que são impactos maiores para a sociedade. E as denúncias, né? Repito, a maneira, na minha opinião, mais inteligente são os profissionais sérios, capacitados, regularizados, que estão atuando no setor, estarem denunciando, colaborando, para que o exercício legal da profissão não se estenda, não aconteça. E a gente mantenha uma sociedade segura. Acho que o meu recado é esse. É uma palestra, entre aspas, curta. Eu utilizo um pouco da minha experiência no setor de energia solar há 8 anos para contribuir com a equipe do CREA, que tenta fiscalizar isso. Estamos à disposição para algumas dúvidas. Muitas pessoas perguntam, mas instalação de energia solar precisa de RT, de laudo estrutural? Poxa, não preciso nem responder vocês em questão dos acidentes que estão acontecendo, né? Existem muitas instalações em galpões, com quantidades elevadas de painéis, com risco absurdo de colapso da estrutura, que é exigido, é necessário, exorbitância de um engenheiro eletricista atuar em determinado laudo de estrutura metálica, por exemplo, de alguns galpões, que é o que mais está acontecendo, colapsando, são os galpões, estrutura metálica de posto de gasolina. Então, é necessário que o engenheiro eletricista ou a empresa de serviço de engenharia ou os técnicos de instalação procurem os profissionais capacitados para laudar uma estrutura metálica a ponto de proteger a sociedade de um colapso, de um acidente. Então, isso é importante. Existem limites dentro das atribuições civis para um engenheiro eletricista, assim como tem limites de elétrica para um engenheiro civil. Isso acontece também. Então, obras desse porte, elas precisam ser laudadas para o engenheiro civil. Então, o papel nosso é resguardar um serviço de qualidade e a segurança dos clientes finais da sociedade. Então, para isso, procure se capacitar, tirem dúvidas com a gente. O CREA está cada vez promovendo mais workshops. Isso depende de vocês demandarem. Se vocês puderem demandar o CREA, entrar em contato com a Câmara de Elétrica, entrar em contato com o CREA, isso hoje é muito fácil pelos meios online, propondo workshops, vai estar meu contato aqui aberto, podem me procurar no sentido também de trazer algumas capacitações para montar um workshop nesse sentido de nivelar conhecimento, trazer informação. Culturalmente, nós engenheiros temos essa dificuldade, às vezes, de nos reunirmos para trocar informação, para trazer um workshop, para nivelar conhecimento por cima, disseminar essa informação correta. Então, o CREA também está para isso. As taxas que vocês pagam, a arrecadação do CREA é para isso. Eu entrei nesse sentido também de não só reclamar, de poder ajudar, participar do CREA. Então, deixo aqui meu contato aberto, muito fácil. O site do CREA para denúncias, consultas online. Esses serviços online, repito, vocês podem fazer as denúncias de maneira anônima, sigilosa, e a intenção do CREA é trabalhar de maneira inteligente. Se não tem braço para fiscalizar tudo que está acontecendo, que a gente vá aonde está explicitamente ou visivelmente um problema prestes a acontecer. Então, era essa minha contribuição aqui. Deixo o CREA à disposição, através da minha pessoa, para mais esclarecimentos, para a colaboração de vocês. Agradeço muito a todos aí. Um abraço.